Ao dia seguinte, que era uma quinta-feira, devia-se pela tarde celebrar a ceia pascal. Disse Jesus a Pedro e João: Ide e preparai para nós o banquete da Páscoa. Como o procurador que era, deveria ter sido Judas o encarregado daqueles preparativos. Concluiu, por aquela mostra de desconfiança, que o mestre conhecia os passos que dera para a venda feita no dia antecedente. Disseram a Jesus os dois enviados: Onde quereis que preparemos a Páscoa? E ele respondeu-lhes misteriosamente: Ao entrar na cidade, encontrareis um homem com uma bilha de água. Ide-o seguindo até à casa, para onde entrar, e dizei ao dono da morada: O Senhor manda-vos prevenir de que o seu tempo está próximo e de que tem intenção de celebrar em vossa casa a Páscoa com os seus discípulos. Onde poderia com eles comer o cordeiro pascal? E ele vos mostrará um grande cenáculo atapetado, onde prepareis tudo o necessário. Estava Judas escutando com atenção as indicações dadas pelo mestre, esperando aproveitar-se delas para o seu desígnio secreto. Mas Jesus deixou-o na mais completa ignorância acerca do lugar onde teriam a ceia, para que o traidor não o pudesse ir surpreender antes de finda a refeição, nem perturbar os mistérios que nela se haviam de operar. Pedro e João encontraram às portas da cidade ao homem da bilha d'água. Seguiram-no e entraram com ele na casa do seu amo, que lhe mostrou o cenáculo onde deviam preparar a refeição da tarde. Estava no Monte Sião, na cidade de Davi, junto ao palácio onde por muito tempo repousou a Arca da Aliança e onde o profeta rei cantava os seus inspirados salmos sobre a vinda do Messias e os horrores da sua paixão. Os judeus começavam os dias às 6 horas da tarde. Mal apareceram as primeiras estrelas a anunciar a sexta-feira, que era o primeiro dia dos ázimos. Dirigiu-se Jesus para o cenáculo em companhia dos apóstolos. Tomou lugar no meio da mesa, ladeavam-no Pedro e João, e a seguir vinham os outros em semicírculo à volta do mestre. Os corações não estavam alegres naquelas tristes circunstâncias. Todos, porém, tinham um certo pressentimento de que as grandes coisas iam acontecer naquela refeição. O amor de que Jesus lhes tinha dado tantas provas transbordava-lhe do coração, iluminava-lhe mais sensivelmente o nobre semblante. Desejei com grande desejo, disse ele, comer esta Páscoa convosco antes de morrer. Pois, acrescentou com um ar triste, é a última vez que celebro a Páscoa convosco, até que um dia comamos a Páscoa no reino de Deus. Tomando então a taça, que era costume fazer circular no começo da refeição, deu graças e, passando-a aos apóstolos, disse ainda: Doravante, não beberei mais do fruto da vinha, até que venha o reino de Deus. Não sabiam os apóstolos de que reino queria ele falar, mas compreenderam que assistiam ao banquete de despedida e os corações apertavam-se-lhes cada vez mais. Começou então o festim pascal, em lembrança do grande dia em que Jeová tirou a Israel da escravidão do Egito. Os ritos e as iguarias da refeição lembravam todas as circunstâncias da última que lá comeram os hebreus no dia do seu livramento. Primeiro, serviu Jesus a seus apóstolos as leitugas bravas e as outras ervas amargosas, em memória das amarguras com que os egípcios tinham atormentado a vida aos pais deles. Depois,
vieram os pães sem fermento, porque no dia da Páscoa, os hebreus, ao fugir dos seus perseguidores, não tiveram tempo de deixar fermentar a massa, e por fim, o cordeiro pascal, cujo sangue deteve ao anjo exterminador. Mas Jesus, ao observar com exatidão os ritos da Páscoa hebraica, estava já vendo nela outras tantas figuras da Páscoa nova, da redenção que ele vinha trazer. O verdadeiro cativeiro não era o do Egito, mas o do inferno, e para escapar aos golpes do anjo exterminador, precisava-se do sangue do verdadeiro cordeiro pascal, figurado pelos cordeiros imolados no templo. Tal era o grande mistério que Jesus queria revelar aos apóstolos antes de deixar o mundo. No momento de celebrar a Páscoa da nova aliança, quis-lhes preparar os corações nimiamente cheios de ideias terrestres e, por isso, tão pouco aptos para saborear as do céu. Aproveitou-se de uma discussão que entre eles se levantou enquanto comiam para lhes dar uma lição que lhes ficasse de memória. Tratava-se sempre de saber quem seria o primeiro e maior no reino. Os reis das nações imperam como senhores, disse-lhe Jesus. Entre vós, porém, não há de ser assim. Quem for o maior deve se fazer o mais pequeno, e quem governar seja de todos servo. Quem é mais, o que serve ou o que está sentado à mesa? É o que está sentado à mesa, não é assim? Pois bem, eu, o vosso mestre, quero ser o servidor. E juntando as obras às palavras, levanta-se da mesa, tira o manto e cinge à cintura uma toalha. E logo, deitando água numa bacia, mandou pôr os discípulos em círculo, e semelhante ao escravo que à tardinha lavava os pés a seus amos, ajoelhe-se para lhes lavar os pés e lhes enxugar com a toalha que levava cingida à cintura. Olhavam todos para eles, mudos de emoção. Aproximou-se, pois, Jesus do apóstolo Pedro, que exclamou com vivacidade: Vós, Senhor, lavaste-me a mim os pés? Isso nunca! Pedro, disse-lhe Jesus: O que eu agora faço, tu não o entendes, mas entendê-lo-ás mais tarde. Nunca, Senhor, me lavareis os pés. Se é assim, replicou Jesus, então despede-te da minha graça. Esta ameaça assombrou ao apóstolo, que para logo respondeu com a sua fogosidade ordinária: Senhor, então lavai-me não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Não, respondeu Jesus. Quem sai do banho não precisa lavar mais que os pés para ficar perfeitamente limpo. Isentos como estáis dos pecados graves, não tendes que purificar-vos, senão da poeira das imperfeições que se pega sempre aos pés do homem. E tendo dito estas palavras, acrescentou em tom profundamente triste: Vós estáis limpos, não porém todos. Alusão muito significativa ao que o ia trair. Mas Judas fingiu não compreender e deixou que Jesus lhe lavasse os pés como aos outros. Concluído este serviço de escravo, retomou o Salvador o seu manto, tornou a sentar-se à mesa e disse aos apóstolos: Entendeis o que eu acabo de fazer? Vós chamai-me vosso mestre e senhor, e com razão, porque eu sou. Ora, se eu, sendo vosso mestre e senhor, vos lavei os pés, também vós deveis de lavar os pés uns aos outros. Dei-vos o exemplo, a fim de que também vós assim procedais. O servo não é mais do que o senhor, nem o apóstolo mais do que aquele que o enviou. Bem-aventurados sereis, agora que vos ensinei estas coisas, se as praticardes. Não digo isto de todos vós, mas dirijo-me àqueles a quem escolhi.
pois é preciso que se cumpra aquela palavra da Escritura: quem o meu pão come, levantará contra mim o pé. E faço-vos este prenúncio, a fim de que, vendo depois como se cumpriu, acrediteis que o vosso Mestre é em verdade o Cristo. Quanto a vós, que me tendes sido fiéis em todas as minhas tribulações, procedei como eu acabo de proceder, e eu vos introduzirei no reino que o meu Pai me prepara, para que o bebais e comais à minha mesa no meu reino, e vos senteis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel.